Buenos días, Luciana. Gracias por aceptar esta invitación en Exprésala. Es un gusto tenerte aquí. Gracias. Bueno, para empezar quisiera resaltar, en uno de tus estudios tú señalas que un factor importante para el desenvolvimiento de un Estado de Derecho es la capacidad del sistema judicial para actuar como una instancia legítima en cuanto a la resolución de conflictos. Entonces quisiera preguntarte, ¿a qué te refieres cuando hablas de legitimidad en el sistema de justicia? Em primeiro lugar, penso que a questão da legitimidade tem a ver com a questão da confiança nas instituições de justiça. Um dos principais problemas no caso brasileiro é a confiança no que diz respeito à honestidade e imparcialidade. Existe uma percepção dos cidadãos que o judiciário brasileiro não é imparcial e sempre tem sentenças que preferem as classes mais altas e mais educadas em detrimento dos cidadãos com baixa renda, mais pobres, e isso é um problema grave de legitimidade, principalmente porque acabam surgindo alguns setores ou algumas formas de solução de conflitos que recorrem à violência e que nesse sentido não fariam parte do sistema de justiça e principalmente do Estado de Direito. Eu estou falando especificamente nas zonas controladas pelo narcotráfico, nas favelas do Rio de Janeiro e São Paulo, em zonas de mais baixa renda, onde o sistema de justiça não tem legitimidade frente a essa população, até porque não tem direitos e não tem os serviços básicos da cidadania. Okay. Y en ese sentido, siguiendo tu línea de la confianza en el sistema judicial, quisiera preguntarte cómo es posible medir el nivel de confianza que tienen las personas en el sistema y si existe algún mecanismo objetivo para hacer eso. Y sobre ese punto quisiera preguntarte sobre el índice de confianza en la justicia en Brasil. Cuéntanos un poquito de esto. O índice de confiança faz parte de um projeto maior que vem sendo construído há 2 anos. Temos alguns números, mas não sei se são números suficientes para efetivamente termos uma avaliação consistente do sistema de justiça. Penso que a justiça está mal em Brasil. É muito lenta, muito burocrática e muito cara, com custos muito altos, principalmente para as populações mais pobres, em algumas regiões. O índice tem um dos objetivos principais é medir o quanto essa população está fora do sistema e não tem acesso à justiça. E aí, nesse sentido, olhar também formas alternativas de solução de conflito. A questão é que, também ligada à legitimidade do sistema, os juízes brasileiros são muito resistentes às formas alternativas de solução de conflito. Não reconhecem e o próprio judiciário não legitima essas formas. Temos alguns casos mais complicados em que fóruns, às vezes estatais, mas alternativos ao judiciário, dão sentenças e o próprio judiciário cancela essas sentenças. Então temos um problema sob a ótica do pluralismo jurídico muito complicado. ¿Y cuál consideras tú que es el rol de los abogados, digamos, como mediadores entre la sociedad y la administración de justicia? ¿Cuál sería el rol? No caso brasileiro, o maior problema está exatamente na educação dos advogados. O meu primeiro estudo empírico sobre o judiciário foi avaliando as justiças de pequenas causas e a participação do advogado nessas pequenas causas. E quando tem advogados participando, esse é o principal resultado da pesquisa, o procedimento é mais caro, é mais burocrático e é mais formal, não revertendo num resultado positivo em termos de resultado para o cliente. Então, os advogados funcionam muito mal, principalmente nessa ligação entre a população, entre os cidadãos e o sistema de justiça e como conciliadores naturais. Essa cultura no Brasil é muito fraca. Okay. Y por otro lado quería preguntarte, en tu estudio tú señalas que los jóvenes son quienes más critican el sistema judicial, pero por otro lado son quienes más acceden a él para solucionar sus conflictos. ¿Cómo ves tú este fenómeno en Brasil? Penso que é típico dos mais jovens ter uma postura crítica e é a partir dessa postura crítica que podemos ter políticas públicas na área de administração da justiça mais positivas.
Por outro lado, temos que ver esse número sobre o comportamento, a taxa de recorrer ao acesso à justiça com muito cuidado. Em primeiro lugar, porque temos muita pouca alternativa ao poder judiciário. Então, se está envolvido num conflito no dia a dia, não tem muitos fóruns para recorrer e acaba indo ao judiciário. Por outro lado, pensam que não estão bem no judiciário e não são tratados de forma honesta ou imparcial pelos juízes. Então existe efetivamente essa disjunção, contradição entre o comportamento y a avaliación del sistema de justicia. Bueno, y por último, pues volviendo al tema de los mecanismos alternativos de justicia, quisiera preguntarte en Brasil cuál es el impacto que tienen estos mecanismos en cuanto a un sistema judicial confiable y eficiente. O primeiro impacto foi a ampliação do poder judiciário. No momento em que surgiram caminhos alternativos, o Poder Judiciário, por uma política pública interna, conseguiu uma estratégia de colocar o que era alternativo dentro do próprio Poder Judiciário, com medo de que estivessem perdendo o poder. Então esse foi o impacto imediato. Aos poucos, esses outros fóruns alternativos vêm sofrendo menos resistência e melhorando inclusive a legitimidade do próprio Poder Judiciário. Então eu penso que o pluralismo jurídico e formas alternativas de solução de conflito, desde que fundamentadas em princípios do Estado de Direito, tem como resultado último e a longo prazo o aumento da legitimidade do próprio Poder Judiciário. Não vejo nisso uma competição negativa, mas sim uma competição positiva. No resultado do surgimento dessas outras áreas ou outros fóruns de solução de conflito. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros É um prazer. y aceptar nuestra invitación.